Bem-vindo ao estúdio, Karina Plichun. Hoje falaremos sobre isso. Neste momento, na URSS, estão expulsar os habitantes de Kupen, uma vez que os ocupantes estão cercados. Os russos estão histéricos, resumindo os resultados do inverno. O setor energético ucraniano sobreviveu, mas o de Belgorod não. A Rússia está envolvendo crianças na guerra. Em Alabuga, adolescentes são forçados a montar chaedes para ataques contra ucranianos. Witkov prometeu a Putin que os UA forçariam a Ucrânia a entregar o Donbass. Mas o que o velho do bunker está disposto a dar em troca? Budanov faz uma declaração dura, sem encontro entre Zelensky e Putin. Não haverá paz. O líder supremo do Irã foi morto. Putin já condenou o assassinato de seu amigo. Enquanto isso, turistas russos em Dubai se escondem nos estacionamentos dos mísseis iranianos. A operação de Israel e dos EUA pode ser uma catástrofe para Kiev? A Ucrânia corre o risco de ficar sem arma. A geografia da guerra está mudando. A União Europeia exige a retirada das tropas russas da Bielorrússia, da Transnistria e da Geórgia. E a França e a Grã-Bretanha já estão prontas para enviar tropas para a Ucrânia, segundo o que se sabe até o momento. Tudo isso em apenas alguns segundos. Agora mesmo, curte este vídeo e inscreva-se no canal Ukraine Today para não se perder na imensidão do conteúdo. YouTube. Bem, então vamos começar. As forças de defesa ucranianas cortaram completamente o fluxo logístico russo em Kupensk. Segundo Anastasia Kaletska, chefe do Departamento de Comunicação da 4ª Brigada Mecanizada, o inimigo está completamente isolado das rotas de abastecimento e do suporte logístico. Nossas forças continuam a limpar a cidade. Acho que é apenas uma questão de tempo até que os que ainda restam lá, hoje em dia, fiquem totalmente sem suprimentos e sem condições de permanecer na cidade. Ou seja, não se trata de uma força de ataque. É um pequeno número de unidades ou de pessoal que poderia representar algum perigo. A limpeza ativa dos ocupantes também está sendo realizada na direção de Dobropoli. Isso foi relatado por um militar com o codinome Mutinoi. Na parte sudoeste, no povoado de Novo Donbass, nossos cossacos da 25ª Brigada. Durante a limpeza, a unidade RYS capturou 4 ocupantes. Os combates pela vila continuam, o inimigo tenta expandir a zona de penetração. Eles avançam em pequenos grupos, procuram brechas na defesa, mas cada metro é conquistado com sangue. E na direção de Konstantinovka, segundo o correspondente militar Bogdan Miroshnovik, a situação conseguiu ser um pouco estabilizada. Embora as tentativas do inimigo de avançar não parem. Na direção de Konstantinovka, a situação continua instável, como uma gangorra. Por um lado, conseguimos desacelerar um pouco o avanço do inimigo. Por outro lado, as tentativas dos ocupantes de se infiltrar mais profundamente em nossa defesa não cessam. O inimigo age tanto nas aproximações da cidade quanto em seus arredores. É difícil detectar esses grupos e ainda mais difícil derrotá-los. O inimigo está usando aqui unidades altamente treinadas. Nem sempre é apenas a infantaria contratada comum do inimigo, mas muitas vezes grupos das tropas aerotransportadas, forças especiais do exército e fuzileiros navais. Mas apesar de toda a complexidade da situação, pequenos grupos de ocupantes estão sendo eliminados e a própria Konstantinovka resiste. Mas nossos defensores estão eliminando ativamente o inimigo. Na direção de Novo Pavlovsk, com drones FPV e bombardeiros pesados, o Batalhão de Sistemas Não Tripulados da 42ª Brigada de Engenharia atingiu 9 ocupantes, 2 veículos e um quadriciclo. Eles também alcançaram os ocupantes na retaguarda condicional, Força dos Sistemas Não Tripulados. Na noite de 1º de março, destruíram o radar russo Imbir e o sistema de defesa aérea S-300V perto de Mariupol, temporariamente ocupada. O buraco na defesa antiaérea inimiga foi feito pelos drones de ataque ucranianos FP-2, conhecidos como pássaros do SBS. O radar Imbir é uma estação de radar autopropulsada de alta tecnologia e tridimensional. Ela detecta mísseis de cruzeiro e alvos aerodinâmicos a uma distância de até 170 km. Faz parte do sistema de mísseis antiaéreos S-300V. Foram fabricadas 200 unidades. É um equipamento raro e caro, parte do sistema de defesa aérea do inimigo. O lançador autopropulsado 9A-84 do sistema de mísseis antiaéreos S-300V opera em distâncias de até 250 km, com profundidade de até 100 km. É um componente de alto desempenho do sistema de defesa aérea do ocupante.
Também causaram alvoroço nos territórios temporariamente ocupados de Zaporizhia. O Estado-Maior informou que conseguiram atingir um depósito de combustíveis e lubrificantes na região de Prishib, uma unidade de manutenção dos ocupantes perto de Bogatovka, além de áreas de concentração de tropas próximas a Dunayevka, Poltavka e Stepnogorsk. Além disso, um posto de comando inimigo de drones foi destruído na região de Uspenovka. Também conseguiram atingir um posto de comando de drones em território russo, na região de Belgorod. E claro, não poderia faltar o petróleo, né? Drones aliados atingiram um depósito de petróleo em Makieska, temporariamente ocupada. Eu nunca deixo de me impressionar com a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles figuram a linha de frente e enfrentam uma enorme horda, que os supera em número. Portanto, apela ao apoio às Forças Armadas da Ucrânia. E se você não tiver condições financeiras para isso, escreva palavras de apoio nos comentários. Eu sei que eles estão nos observando. Este inverno difícil acabou. Nos últimos 3 meses, os russos lançaram mais de 700 mísseis e quase 19 mil drones de ataque contra a Ucrânia. Mas o trabalho dos engenheiros de energia continua e os riscos não desapareceram. E não se trata apenas de possíveis ataques futuros à energia ucraniana, mas da caça àqueles que a restabelecem após os bombardeios. A DTEK mostrou o trabalho dos engenheiros de energia em Nikopol. Na cidade, eles são um dos alvos dos drones inimigos. Mas, apesar da ameaça, nossos engenheiros de energia continuam trabalhando. Ministério da Defesa. Claro, ficou muito mais difícil trabalhar. Inicialmente era artilharia, ou na cidade à noite. Você poderia trabalhar tranquilamente durante o dia. Não existe mais nenhum lugar na cidade onde você possa se sentir seguro. E no litoral e na área de trabalho ainda mais, porque há bombardeios constantes e algo sobrevoando o local o tempo todo. Ou seja, pode não estar voando em sua direção, mas você é o alvo agora. Graças a esforços titânicos, nosso setor de energia resistiu. Mas o setor de energia de Belgorod não resistiu. E isso não é apenas nosso sentimento de satisfação, que é totalmente justificável, mas uma realidade reconhecida pelos próprios russos. Outra coisa interessante. Agora Gladkov, o governador de Belgorod, está praticamente tendo um ataque de pânico. Como escrevem os meios de comunicação russos, ele está convencido de que toda a defesa antiaérea será enviada para o Irã e Belgorod ficará sem proteção. Essa declaração seria mais realista se ela realmente existisse lá. Eu sei com certeza que parte da defesa antiaérea será enviada para o Irã. Provavelmente, especialistas russos também irão para lá ajudar a derrubar mísseis inimigos. Por isso, não veremos um reforço da defesa antiaérea. E a região de Belgorod simplesmente será atacada por mísseis e drones. É uma situação terrível. Muito provavelmente será necessário realizar uma evacuação em grande escala. Bom, assim também dá para dar adeus à carreira. Além disso, Gladkov alertou os moradores sobre cortes de energia em rodízio. Por isso que se preparem e façam estoque de água, porque ela também vai faltar. Com o aquecimento, a situação é a mesma. Fora isso, claro, tá tudo conforme planejado. Deixem seu like para os engenheiros ucranianos de energia e para quem desliga a luz na Rússia. A Rússia ensina seus cidadãos a matar desde a infância. Putin está cada vez mais envolvendo crianças na produção de charredes em Alaboga. Adolescentes são incentivados a montar drones para matar civis ucranianos com promessas de bom dinheiro e perspectivas de carreira. Aqui está um exemplo, por assim dizer. Kirill se gaba do salário alto e de um bom apartamento. Meu nome é Kirill. Estou no 3º ano da Alabuga Politécnica. Trabalho na maior fábrica de drones do mundo. Testo e verifico placas de circuito impressa. Hoje em dia é importante não ficar parado. Eu escolhi ajudar a pátria com ações. Trabalhar, criar, evoluir. Meus pais me apoiaram e eu provei que posso mais. Agora tenho meu próprio projeto e estou crescendo como especialista e como líder. Hoje eu ganho 350 mil e mudei para um apartamento mais espaçoso. E isso é só o começo. Mas o principal é que estou construindo o futuro para mim e para a Rússia. A Kirill não está sozinho. Crianças como ele são usadas em vídeos para influenciar outros, multiplicando as mortes de ucranianos. Aqui está o Ivan. Meu nome é Ivan. Sou estudante do 2º ano da Alabuga Politécnica, no curso de usinagem mecânica e programação de máquina CNC. Trabalho como especialista em ajuste de máquinas CNC.
descrevo problemas para operações de usinagem na maior fábrica de drones do mundo. Aqui estão concentradas as melhores tecnologias do mundo. Vim para cá para ajudar meu país. Meus pais ficaram em dúvida no começo, mas com o tempo, trabalhando aqui, me tornei independente e até comecei a ajudar meus pais. Meu salário no segundo ano é de 150 mil rublos. Pretendo continuar crescendo. Daqui a um ano, vou assumir um cargo de liderança. Vão confiar em mim para liderar um projeto e também minha própria equipe. Disposta a contribuir para as mortes de civis ucranianos está também Darina, de 16 anos. Meu nome é Darina, tenho 16 anos e já no ano que vem vou ganhar 150 mil rublos por mês. Eu estudo no Politécnico de Alabuco e trabalho na maior fábrica de drones do mundo. Meus pais têm orgulho de mim. Quer ser assim também? Entre para o Politécnico de Alabuco. E o mais importante é que atraem crianças com dinheiro e status para a produção de armas. E vocês, o que acham dessa forma de educar os russos? A Rússia está pronta para assinar um acordo de paz e congelar o conflito na linha de demarcação. Mas tem um porém. A Ucrânia deve retirar as tropas da região de Donetsk e a Federação Russa, em vez disso, abre aspas, das reivindicações sobre as partes das regiões de Zaporíjia e Kherson controladas pela Ucrânia. É sobre esse plano que escreve a Bloomberg. E acrescenta que o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, já prometeu a Putin a realização desse plano. Witkoff declarou a Putin que os Estados Unidos da América pressionarão a Ucrânia para que abra a mão do Donbass, que inclui as regiões de Donetsk e a vizinha Lugansk, caso a Rússia concorde em congelar o conflito nas linhas atuais e renuncie às reivindicações sobre as partes das regiões de Zaporizhia e Kherson controladas pela Ucrânia. Além disso, a publicação escreve que, se a Ucrânia não ceder o Donbass, Putin acabará deixando as negociações. A próxima rodada de negociações será decisiva. As negociações, marcadas para a próxima semana, serão cruciais para determinar se as partes conseguirão chegar a um acordo. Sobre as condições para o fim da guerra, declararam duas fontes próximas ao Kremlin. A Rússia provavelmente sairá das negociações se o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não fizer concessões. Bom, na minha opinião, o Moscou não precisa de motivo para sair das negociações. E vocês, o que acham desses planos e previsões? Acredito no sucesso das negociações de paz, mas sem um encontro entre Zelensky e Putin é impossível acabar com a guerra. Kirilo Budanov concedeu sua primeira grande entrevista como chefe do gabinete do presidente. Bom, nós reunimos para vocês as declarações mais importantes. Vamos começar pelo processo de paz. Agora, paralelamente aos combates, estão acontecendo negociações de paz. Eu ainda acredito nelas, mesmo que muitos olhem para tudo isso com ceticismo. E espero que tenhamos sucesso, porque isso significará... Isso também será a nossa vitória. E a confiança de Budanov nas negociações não é infundada. Segundo ele, há um progresso significativo no subgrupo militar. Em relação à questão do controle sobre a zona desmilitarizada, isso é assunto do subgrupo militar. É justamente lá que o progresso é máximo. Bem, pode-se dizer que eles, em princípio, chegaram a conclusões sobre como toda essa monitoração vai funcionar quando a guerra terminar. Lá, na verdade, já não existem mais problemas significativos. Eles resolveram tudo isso em todas essas reuniões que aconteceram. Além disso, foi possível chegar a um acordo sobre mais uma troca de prisioneiros. Budan anunciou que o retorno dos defensores ucranianos acontecerá em breve. O avanço está relacionado à questão das garantias de segurança. A Rússia, ao que parece, concordou em aceitar garantias de segurança para a Ucrânia oferecidas pelo EUA. Nas negociações anteriores, por exemplo, o lado russo disse abertamente que as garantias de segurança que os Estados Unidos oferecem à Ucrânia serão aceitas por eles e que não há como fugir disso, como se diz. Proposta pelos Estados Unidos, eles dizem diretamente: sim, bem, seremos forçados e estamos prontos para aceitá-las. Quanto à questão territorial, não há alterações. Os objetivos da Ucrânia e da Rússia são completamente diferentes. Estamos buscando um meio termo entre duas posições opostas. Ainda não encontramos, se é isso que você está perguntando. Espero que o encontremos. Não temos muito tempo para isso. No fim, teremos que admitir que ou encontramos uma solução ou acabamos com toda essa guerra.
Ou então assumimos a responsabilidade para que não encontremos uma solução e continuemos a nos matar uns aos outros. O que estamos fazendo? De altíssima qualidade e profissionalismo. E esse compromisso pode, em teoria, ser alcançado. Kirilo Budano diz que temos com o que pressionar os russos. E, na verdade, sobre as negociações do presidente da Ucrânia com o ditador russo. Esse encontro é necessário e, sem ele, é impossível acabar com a guerra. Até o momento. A Rússia ainda não concordou com isso, mas isso é até o momento. Nos dias de hoje, a opinião de todos muda muito rapidamente, influenciada por certas circunstâncias. E todos nós buscaremos oportunidades para que isso aconteça, porque tal reunião ainda é necessária para pôr fim à guerra. Não nos afastaremos disso. O que você acha dessas declarações do chefe do gabinete da presidência da Ucrânia? Escreva nos comentários. E as notícias do Oriente Médio? A operação do ZA e de Israel contra o Irã continua. A situação está se desenvolvendo de forma muito dinâmica. Até o momento, sabe-se sobre a morte do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Segundo relatos, ele morreu em sua residência como resultado de um ataque de Israel. O jornal Wall Street Journal escreve que caças israelenses lançaram 30 bombas sobre a residência de Khamenei para garantir sua morte. Além disso, relatam que, como resultado desse ataque, morreram a filha, o genro, a neta e a esposa de um dos filhos do líder supremo do Irã. Junto com o Ayatollah, também foram mortos vários outros funcionários iranianos. Entre eles, segundo informa o Exército de Defesa de Israel, estão o ministro da Defesa do Irã e o comandante da Guarda Revolucionária. Parte do Irã está comemorando a morte do ditador Khamenei. Outra parte promete vingar sua morte. E há quem, como esse apresentador iraniano, chore amargamente. No Irã, foi declarado luto de 40 dias, e Teherã também anunciou o início de uma operação ofensiva em grande escala contra os Estados Unidos e Israel. Muito mais países foram atingidos pelo ataque. A Guarda Revolucionária Islâmica, que faz parte das Forças Armadas do Irã, anunciou ataques contra 27 bases americanas no Oriente Médio. O Irã atacou alvos militares e civis nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrein. Em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, um drone atingiu um shopping center. Os ataques com mísseis em Dubai atingiram a sede da CIA e o aeroporto local. Há relatos de que um vante iraniano atingiu o arranha-céu Burj Khalifa e o Hotel 5 Estrelas, Burj Al Arab. O aeroporto do Bahrein também foi atingido. De acordo com a empresa de análise aeronáutica Sirium, devido aos ataques iranianos no Oriente Médio, só no sábado mais de 1.800 voos foram cancelados. E agora, propriamente, sobre como isso pode impactar a Ucrânia. Segundo o ex-ministro das Relações Exteriores, Pavlo Klinkin, uma operação militar dos Estados Unidos pode levar à redução do fornecimento de armas americanas para o exército ucraniano. Isso vai afetar o fornecimento de armas críticas para nós? Com certeza. Mas eu espero muito que não de forma crítica, porque o que eles estão usando agora contra o Irã, em sua maioria, não é o mesmo tipo de armamento que recebemos. Mas essa operação também tem um lado positivo, se é que podemos chamar assim. O ditador do Kremlin perdeu mais um aliado. Isso significa que a queda do regime de Putin também é inevitável. Assad, Maduro e agora Khamenei. Putin perdeu 3 de seus amigos mais próximos em pouco mais de um ano. Ele também não ajudou nenhum deles. Essa dinâmica prova 3 coisas. Primeiro, a Rússia não é um aliado confiável nem mesmo para aqueles que mais dependem dela. Em segundo lugar,
Enquanto a Rússia está presa em sua guerra sem sentido contra a Ucrânia, que ela nunca vai vencer e se recusa a encerrar, sua influência no mundo está caindo drasticamente. Em terceiro lugar, o efeito dominó dos ditadores derrubados deve continuar, e a queda de Putin é, um dia, inevitável. Juntos, devemos fazer todo o possível para aproximar esse dia de alegria e garantir a responsabilização por todos os crimes da Rússia. A justiça é inevitável. Se reformas patrísticas genuínas não começarem agora na Rússia, a situação se tornará simplesmente imprevisível. Um após o outro, nossos aliados estão sendo sistematicamente destruídos. Tá claro quem será o próximo, e tá claro o que significa negociar com um inimigo assim. O que você acha da operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã? É igualmente interessante observar a reação dos russos aos acontecimentos no Irã. Entre os patriotas mais fervorosos, agora reina um verdadeiro pânico. Muitos começaram a falar seriamente que a Rússia será a próxima. Os de língua ferina e os propagandistas do Kremlin já estão choramingando. O que será que vai acontecer quando chegarem a vez deles? Repito mais uma vez, eu adoto uma posição pró-Rússia. Estou avaliando a perspectiva do que está por vir. Eu entendo muito bem qual será o próximo problema. Para nós, em primeiro lugar, só uma pergunta me preocupa. Quando é que eles vão vir atrás da gente? Ou já começaram? E a gente entende que falar sobre o Irã é, inclusive, falar sobre a Rússia. Vão lidar conosco do mesmo jeito agora, atacando a Rússia ainda mais duramente. O próprio Putin já expressou condolências pelo assassinato do líder iraniano Ali Khamenei, chamando isso de crime cínico e violação de todas as normas da moral humana e do direito internacional. E aqui, como dizem, olha quem está falando. Concorda que declarações sobre moralidade vindas de quem ordena bombardeios contra a população civil da Ucrânia soam especialmente cínicas? Quero lembrar que, anteriormente, Putin comentou sobre a possível eliminação do líder do Irã. No verão passado, Putin rejeitou até mesmo a possibilidade de eliminar seu amigo, Khamenei. Eu nem quero discutir essa possibilidade. Não queria, mas foi obrigada. No Kremlin, informaram que o velho discutiu a situação no Irã com os membros do Conselho de Segurança. E aqui está mais uma reação de Vassily Nebenzia, o embaixador russo na ONU. E sim, esse representante do país agressor fala com toda seriedade sobre violação da democracia. Mais um ato não provocado de agressão armada contra um Estado soberano e independente, membro da ONU. Eles são abertamente direcionados para uma maior intervenção nos assuntos internos do Irã e a eliminação de um Estado inconveniente para o Ocidente. Além disso, por causa desses acontecimentos, russos comuns reclamam que, em vez de descansar em Dubai, tem que se esconder dos ataques do Irã no estacionamento. Afinal, as praias estão fechadas, não deixam chegar o mar na Palmo-Jumeira, as piscinas dos hotéis estão vazias. Testemunhas dizem que há poucas pessoas e carros nas ruas, todo mundo tem casa ou em abrigos. Enquanto isso, nos supermercados estão comprando água potável, miojo e papel higiênico. Olha só, mesmo saindo da mãe Rússia, dos russos, o karma pode te alcançar em qualquer lugar. Aqui vai mais um vídeo parecido. Aqui já falam em números. Cerca de 8.000 russos não conseguem voltar para seus pântanos natalinos por causa do espaço aéreo fechado no Oriente Médio. Além disso, o principal ideólogo do Kremlin, Alexander Dugin, começou a entrar em pânico após as notícias vindas do Irã. Tipo, nós somos os próximos. Se reformas genuinamente patrióticas não começarem agora na Rússia, a situação se tornará simplesmente imprevisível. Um após o outro, nossos aliados estão sendo sistematicamente destruídos. Tá claro quem será o próximo e tá claro o que significam as negociações com um inimigo assim. O que você acha disso? Novas leis entrarão em vigor em Skhiponosnaya a partir de 1º de março. Agora, os empregadores podem legalmente enviar seus funcionários para um hospital psiquiátrico, caso percebam qualquer desvio de comportamento. Devido à presença de densos arbustos de erva gigante, os moradores de verão podem ser multados em 700.000 rublos. Existe também uma censura rigorosa nos filmes. Deus me livre se filmes e séries violarem os valores tradicionais. Multa de até 5 milhões. Mas o circo não acaba por aí.
No país, também proibiram a venda de bananas com menos de 14 centímetros. No táxi, proibiram o uso de carros estrangeiros, proibição total de anglicismos. E muito mais. Um país de palhaços. Mas para que os palhaços não fossem desmascarados, eles também decidiram proibir os russos de usar livremente a internet. O Roskomnadzor recebeu um interruptor da Runet. O órgão agora pode bloquear serviços estrangeiros e desligar a internet global em nível de backbone. O Telegram, aliás, também está proibido. Lembrando que, no início de abril, querem bloquear completamente esse mensageiro na Rússia. E 2 propagandistas do Solovyov Live foram tirados do ar imediatamente porque começaram a criticar o bloqueio. Por isso, o povo começou a se indignar ainda mais. E os protestos em defesa do Telegram se tornaram frequentes por toda a Rússia. Recentemente, houve um protesto em Novosibirsk, mas não durou muito. E já os primeiros resultados. 15 pessoas foram detidas ao irem até o Teatro Globus, onde estava planejada uma manifestação contra o possível bloqueio do mensageiro. Entre os detidos estão um ex-deputado do Conselho Municipal, um jornalista e também os organizadores declarados do evento. Segundo relatos de testemunhas, até alguns transeuntes foram levados para a delegacia. Manifestações desse tipo ainda precisam ser autorizadas pelas autoridades policiais. Pois bem, a prefeitura de Irkutsk revogou a autorização para o protesto contra o bloqueio do Telegram. Também foi negada a realização do protesto em Moscou. Mas não foi por segurança. Oficialmente proibiram o protesto pelas restrições da Covid. Como dizem, o circo acabou. Mas, tratando-se da Rússia, ele já saiu de cena alguma vez? A pergunta, claro, é retórica. Quando se trata da Rússia, esse circo já foi embora alguma vez? A pergunta, naturalmente, é retórica. França e Reino Unido estão prontos para enviar tropa para a Ucrânia. Além disso, cerca de 1.500 militares de ambos os países participaram de exercícios com o codinome Orion 26. Enquanto isso, no Reino Unido, começou a operar a primeira fábrica de defesa ucraniana. Todos os detalhes na reportagem. França e Reino Unido estão preparando suas tropas para enviar à Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky informou que cada um desses países pode enviar para a Ucrânia seus contingentes internacionais com até 5.000 militares. Ao mesmo tempo, a questão de onde exatamente essas unidades serão baseadas ainda permanece em aberto. Ele falou sobre isso em entrevista à AFP. França e Reino Unido podem fornecer cerca de 10.000, ou seja, disponibilizar uma brigada a cada. Existem diferentes tipos de brigadas, e no nosso entendimento, até 5.000 soldados correspondem a uma brigada. Quando assinamos nossa declaração com todos os participantes da coalizão interessados, entendemos que esses 2 países já estão prontos para fornecer uma brigada a cada. É evidente que o Reino Unido vê a Ucrânia como um elemento importante da segurança europeia, da sua própria segurança. Ou seja, é claro que o Reino Unido, ao contrário de outros países europeus, de vários países europeus, ele encara a ameaça russa de forma bastante séria e entende que, no fim das contas, ela pode desestabilizar todo o continente. Por isso, é preciso fazer algo a respeito. Mas isso ainda não é todo. No Reino Unido e na França, já estão preparando seus paraquedistas para uma possível missão de paz na Ucrânia. Cerca de 1.500 militares participaram de exercícios com o codinome Orion 26. Esses são os maiores exercícios militares desde a Guerra Fria. Eles estão treinando um cenário em que um dos aliados da OTAN supostamente enfrenta uma rebelião e ameaça de invasão. Paraquedistas da França e do Reino Unido vão treinar o desdobramento em qualquer lugar do mundo. O Telegraph escreve que os treinamentos acontecem em meio às declarações de Paris de que a França pode enviar 5.000 militares para a Ucrânia. Como explicou o comandante do regimento de paraquedistas do 3º Corpo de Fuzileiros Navais da França, a principal missão deles é agir com rapidez, resistência e autonomia. Segundo jornalistas, os exercícios aconteceram no 4º aniversário da guerra em grande escala entre Rússia e Ucrânia. Mais de 600 soldados da 16ª Brigada Aerotransportada Britânica realizaram uma simulação de ataque aéreo junto com a 11ª Brigada Paraquedista da França.
As forças aerotransportadas lançadas na área devem ser capazes de resistir de 48 a 72 horas com a ajuda de seus próprios drones, baterias e munições. Algumas semanas antes, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que seu país, junto com a França, lideraria uma missão de paz na Ucrânia, caso seja alcançado um acordo de paz. Ao mesmo tempo, as unidades que podem ser mobilizadas para tal operação ainda não foram oficialmente anunciadas. Mas jornalistas, citando uma fonte do Ministério da Defesa, observam que a 16ª Brigada de Assalto Aerotransportada está entre as forças de alta prontidão que podem ser mobilizadas em curto prazo. Além disso, no Reino Unido começou a operar a primeira fábrica de defesa ucraniana. Esse é um complexo industrial da empresa Ukr-Spec Systems, que fabrica drones. Segundo informou o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valery Zaluzny, o centro de engenharia permanecerá na Ucrânia, enquanto a produção será feita no Reino Unido. Para a Ucrânia, esse projeto significa estabilidade e a possibilidade de planejamento a longo prazo. Para o Reino Unido, isso representa o fortalecimento da própria indústria de defesa, acesso a tecnologias testadas em guerras modernas e a criação de empregos. Na verdade, o Reino Unido está tentando restaurar seu potencial militar, inclusive com a participação da Ucrânia. Ou seja, uma série de projetos conjuntos, uma série de projetos de instalação e produção. Drones ucranianos produzidos em solo britânico. Tudo isso está sendo realizado. O analista Piotr Leszczuk diz que o Reino Unido é um parceiro fiel e constante da Ucrânia. O Reino Unido realmente é um dos principais parceiros da Ucrânia e é um dos mais consistentes. Em particular, nesse contexto, podem ser considerados tanto os acordos de parceria de 100 anos quanto uma série de outras ações semelhantes. O Reino Unido repetidamente definiu parâmetros. A assistência continuou desde o início da guerra, quando a Grã-Bretanha começou a fornecer à Ucrânia volumes consideráveis de armas antitanque. Foi a Grã-Bretanha que primeiro forneceu tanques à Ucrânia. Foi a Grã-Bretanha que começou a fornecer seus mísseis à Ucrânia. E o apoio do Reino Unido não terminará aí. Ela continuará próxima da Ucrânia, o tempo que for necessário. Acredito que esse papel do Reino Unido continuará no futuro. Ou seja, o papel de um dos principais defensores da Ucrânia entre os grandes países desenvolvidos do Ocidente. O Reino Unido é Kembo. É o parceiro mais consistente da Ucrânia entre os grandes países ocidentais, o pioneiro em qualquer tipo de ajuda. Um país que tenta defender os interesses da Ucrânia tanto na Europa quanto junto aos representantes dos Estados Unidos. A Ucrânia está levando a luta pela segurança para além de seu próprio território. A Rússia está usando cada vez mais a Bielorrússia e tentando arrastá-la para a guerra. Na Transnistria e na Geórgia, a presença militar russa só aumenta. Mas tudo está mudando. A oposição bielorrussa quer derrubar Lukashenko. E a União Europeia está impondo um ultimato à Rússia para reduzir sua presença. Mais detalhes sobre isso na reportagem. Enquanto a Rússia tenta manter a linha de frente na Ucrânia, a própria geografia da guerra começa a mudar. Kiev está agindo cada vez mais ativamente onde, até pouco tempo atrás, a influência de Moscou era considerada inabalável na Bielorrússia, na Transnistria e na Geórgia. Minimizar a influência da Federação Russa fora de suas fronteiras. Essa é uma prioridade de segurança não só para a Ucrânia, mas, na verdade, para todo o mundo civilizado e, antes de tudo, para o continente europeu. Por isso, os objetivos da Ucrânia, da Europa e, de modo geral, do Ocidente são absolutamente semelhantes. Eles são os mesmos. A Bielorrússia está cada vez mais envolvida na guerra. É justamente do seu território que a Rússia lança drones contra cidades ucranianas. Mas, segundo Vladimir Zelensky, a Ucrânia já destruiu os alvos que garantiam o controle desses drones. No território da Bielorrússia surgiram retransmissores modernos para os drones Shahed. Por meio deles, segundo ele, é feito o direcionamento e a coordenação dos ataques contra a Ucrânia. Mas isso não vai parar por aí, pois os ditadores dos países assinaram uma série de documentos no âmbito do Estado da União. É assim que a Rússia, lenta, mas seguramente, vai engolindo a Bielorrússia.
Na atual situação internacional, diante do clima tenso, principalmente nas fronteiras ocidentais, é vital para nós desenvolver relações de aliança e parceria estratégica entre a Bielorrússia e a Rússia. Paralelamente, dentro da própria Bielorrússia, continua a resistência ao regime de Lukashenko. A realização de novas eleições, a reforma constitucional, o apoio à Ucrânia e o caminho de desenvolvimento europeu, tudo isso são objetivos da oposição bielorrussa. Ao analisar as possibilidades da oposição bielorrussa, assim como analisar as possibilidades da oposição russa, tanto uma quanto a outra são de fachada, são artificiais. É como se existissem. Mas em regimes totalitários, Lukashenko e Putin, sem dúvida, apenas simulam alguma atividade. Um mês atrás, pela primeira vez desde 2020, aconteceu o encontro bilateral entre Volodymyr Zelensky e a líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya. Mas o que isso poderia significar? Isso é borra. Novamente, a partir dos últimos comentários da própria Tikhanovskaya, após esse contato com o presidente da Ucrânia. Foi estabelecido um certo contato horizontal com os serviços secretos da Ucrânia, que começaram a se comunicar ativamente, de forma regular e não pontual, com representantes da oposição belarussa. Para, mais uma vez, entender e captar o clima dentro da própria Bielorrússia. Outro ponto potencial de mudanças continua sendo a Transnistria. Enfraquecida pela crise econômica e energética, a região, pela primeira vez em anos, passou a ser alvo de maior atenção por parte de Kiev e dos aliados europeus. Por exemplo, com armas, militares, gás, eletricidade também. A Federação Russa, diante do cenário geopolítico atual, encontra-se impossibilitada de oferecer qualquer tipo de assistência ou suporte prático para eles neste momento. Sem sombra de dúvidas, essa falta de apoio acaba gerando um sentimento de incerteza e um clima extremamente negativo entre a população e as lideranças dentro da própria região da Transnistria. Paralelamente a todos esses acontecimentos que observamos agora, a União Europeia impôs um ultimato ao Kremlin. A Rússia ocupou muitos territórios e suas tropas estão posicionadas em diferentes regiões, seja na Geórgia ou na Moldávia. Por isso, sim, você sabe, para alcançar uma paz duradoura, é preciso deixar claro que eles devem retirar suas tropas de todos os territórios ocupados onde estão presentes atualmente. Claro, alguns dizem que essas exigências são irreais. Mas vamos ser honestos, as exigências por parte da Rússia são totalmente reais. Nas iniciativas europeias, cada vez mais se ouve a exigência de retirada das tropas russas não só da Ucrânia, mas também da Transnistria e até mesmo da Geórgia. Na verdade, está sendo discutido um novo sistema de segurança. A configuração justamente agora para esse despertar dos moradores da Transnistria para a realidade está agora mais evidente do que nunca. Mas enquanto na Transnistria a Rússia está isolada, na Geórgia ela mantém poderosos instrumentos militares diretos. Na Abcásia e na Ossétia do Sul, ao mesmo tempo em que mantém o restante do país em alta dependência econômica. A influência da Federação Russa na Geórgia já não é tão clara como era antes, quando não eram implementados projetos tão grandiosos. E grandes novos projetos econômico-logísticos por parte dos grandes jogadores. Agora, a Geórgia pode se tornar algo como, digamos, uma espécie de zona neutra. E claro, isso não agrada aos próprios habitantes da Geórgia. Tô aqui por um motivo muito simples, para proteger o futuro europeu e a democracia no meu país. Participamos das eleições e elas foram claramente fraudadas. E até agora fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para mostrar que queremos um futuro europeu. Nós não queremos fazer parte da Rússia, queremos fazer parte da Europa e pertencemos à Europa. A guerra continua não só no campo de batalha. Hoje, o confronto entre a Rússia e o Ocidente se manifesta cada vez mais fora da Ucrânia, em países onde está sendo decidido o futuro da segurança de toda a região. Dmitry Medvedev tem uma vinícola na Itália e o vinho produzido lá é importado e vendido na Rússia. Como é que um aliado de Putin sob sanções, que critica e ameaça os países ocidentais, consegue fazer isso?
Aí a pulga, com os olhos vidrados, disse: nosso maior compromisso é que Putin e seus amigos não estão na prisão. Então, da nossa parte, a resposta é bem simples. O insignificante verde vai continuar vivo enquanto continuar destruindo o país. 404. E o que você acha que tornou Medvedev tão ousado? Ele disse que pararia de beber álcool completamente. Mas, pelo que sei, ele ainda não cumpriu sua palavra. Se o maldito ajuda os russos a serem mais ousados, então o bajulador de Putin continua sendo um verdadeiro apreciador de Mumkin. Ele escolhe se embriagar com vinho. Nem vou falar do secretário de Estado dos Estados. Lá então é tipo assim. Aqui é produzido justamente aquele elixir que ajuda Medvedev a criar coragem. É assim que se parece o paraíso de Dmitry Anatolievich Medvedev. Ainda em 2017, Alexei Navalny provou que a vinícola na Itália pertence de fato a Dmitry Medvedev. Um dos investidores é russo. Nosso diretor administrativo é russo. Fattorie Aiola, vinhedos com uma vila da época do Renascimento e uma pequena produção, localizada a 14 quilômetros de Siena, na Toscana. Na vinícola Fattorie Aiola é produzido principalmente vinho tinto seco e Chianti clássico da uva Sangiovese. A própria Fattoria é considerada uma vinícola de porte médio. Os vinhedos ocupam 29 hectares. Lá também cultivam uvas das variedades Merlot, Cabernet e Sauvignon. Em 2012, a vinícola foi comprada por quase 10 milhões de euros pelo offshore Fortina Ltd. A vinícola foi vendida para um grupo de investidores estrangeiros, que agora são os proprietários. Esses offshores estão intimamente ligados aos fundos de Medvedev. É aqui que os funcionários do Rússia Unida escondem o seu caixa 2. Isso, aliás, de forma objetiva, como às vezes se costuma dizer, acaba desviando um pouco a atenção. Os fundos foram criados para fazer propaganda com a ajuda, inclusive para a linha de frente. Mas, na verdade, o principal objetivo é encobrir a corrupção, para a qual os russos, já há décadas impregnados de propaganda, fecham os olhos. Não queremos um conflito global. Quem está dizendo isso? Já dissemos, não somos loucos. Quem quer esse conflito global? Um dos fundos de Medvedev, o DAR, é liberado por um ex-colega de classe, Ilya Elisev. Ele é a pessoa de maior confiança. Ele administra os ativos e conecta toda a complexa rede de propriedades de Medvedev. Esse é justamente o vice-presidente do Gazprombank, um dos amigos mais próximos de Medvedev e responsável por todos os fundos nos quais estão registrados inúmeros palácios e propriedades. Ele recebe doações de bilhões, mas gasta apenas metade em atividades específicas. E não se trata de ajuda social beneficente, conferências ou seminários. Todo o dinheiro simplesmente vai para outros tipos de eventos. O importante é que haja um put reserva. Satisfeito. Afinal, esse fundo inventava nomes diferentes, endereços, comprava domínios e telefones diferentes, registrava tudo em pessoas que, aparentemente, não tinham ligação entre si. Mas Elisev foi lá e admitiu a ligação entre todos eles. Sim, e ainda confirmou que controla a maior parte disso. Foi justamente Elisiev quem registrou a vinícola em seu nome por meio do fundo. Ele não é o Dimon da Toscana e atraiu para lá russos que nos ficaram indiferentes. Natália Milunas, como eu descobri, segundo vazamentos de dados sobre rendimentos, também recebia dinheiro na Rússia do Gazprombank. E Ilya Elisiev é vice-presidente do Gazprombank. Jornalistas revelaram uma possível razão para a agressividade excessiva do vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, nas redes sociais. As ameaças aos inimigos da Rússia e ao mundo todo estão estranhamente ligadas ao fornecimento secreto de álcool vindo da Itália, mais precisamente de vinhedos italianos. Cor intensa, vermelho rubi, no buquê notas de cereja e groselha. Sabor equilibrado com um amargor interessante. Combina bem com massa italiana. Quem faz lobby pelas loucuras etívicas do Dimon é Elisiev, que teve mais sorte. As sanções não atingiram, então ele pode ajudar o amigo com o negócio. A vinícola Fattorie Aiola, localizada nas encostas da Toscana, está prosperando. E o vinho italiano dele ainda é vendido na Rússia, mesmo durante a guerra. Enviamos para os Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Dinamarca. Algum problema com as sanções ao fornecer vinho para a Rússia?
As regras ficaram mais rígidas, mas ainda é possível. Como isso é possível, você deve estar se perguntando? É simples. Em 2025, o vinho entrou no país por meio de uma empresa de logística da Lituânia. Aliás, as entregas vêm da Itália passando pela Lituânia. Primeiro chega uma empresa de logística lituana e depois ela leva para a Rússia. O vinho não está sujeito às sanções da União Europeia, portanto pode ser exportado livremente para a Rússia, inclusive para a adega pessoal, Dmitry Medvedev. Em 2024, a Fundação Elisef Medvedev de Dar arrecadou 197 milhões de rublos. Além disso, ele contrai empréstimos com frequência e não os paga. A Fundação Dar é uma organização sem fins lucrativos que surgiu ainda em 2005. Segundo afirmam seus fundadores fictícios, ela realiza projetos em benefício da sociedade e do Estado. O dinheiro de corrupção da Fundação Dar e de suas subsidiárias. O offshore cipriota gasta na compra de iates nos quais Medvedev passeia e em vinhedos italianos. Depois dessa investigação, as vinícolas secretas, por causa desse tipo de importação, certamente serão alvo de atenção na Europa. Mas dificilmente isso vai resolver o alcoolismo do Medvedev. Afinal, ele ainda tem outra vinícola no Krai de Krasnodar, que produz 150 mil garrafas de vinho por ano. Por isso, Medvedev com certeza não vai ficar sem álcool e nem sem posts agressivos no Telegram. É isso por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ucrânia hoje, para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!